E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou responder uma dúvida bem comum. É possível trocar o processador de um notebook? Então, vem comigo! Então você comprou um notebook, está usando ele já há algum tempo, gosta do design, gosta da tela, só que está achando ele meio lento. Você precisa de um pouco mais de desempenho. Daí pensa, como o processador é o componente principal de qualquer computador, basta trocar ele. Num PC de mesa isso é relativamente fácil, mas num notebook isso é possível? Vale a pena? A resposta curta é não, não dá para trocar o processador do seu notebook porque ele é soldado na placa-mãe. Valeu, pessoal! Bom, se você ficou depois da resposta curta, parabéns, é porque você quer aprender um pouco mais, saber o porquê que não é possível trocar o processador e se existe algum caso em que isso é possível. Então, os processadores utilizados no notebook são, em termos de arquitetura, muito semelhantes àqueles utilizados nos computadores de mesa. A principal diferença entre os processadores para desktop e os processadores para notebook é que os modelos para notebook costumam ter um consumo mais baixo. Em geral, os processadores para computador de mesa costumam ter um consumo elétrico de 65 watts ou mais, enquanto os modelos para notebook costumam ter uma potência elétrica de no máximo 55 watts. Isso, claro, porque num notebook a capacidade de dissipação de calor é muito menor do que num computador de mesa. Na verdade, ambos os fabricantes de processadores têm pelo menos duas linhas para processadores de notebook. Uma linha é voltada para notebooks de alto desempenho ou para notebooks gamer, com um consumo um pouco maior e que normalmente tem a letra H no nome. A outra linha é voltada para notebooks finos e leves, tem um foco na maior duração de bateria e, em geral, tem a letra U no nome. Por exemplo, na geração mais recente da Intel, existe o Core i5-13500H, que tem 12 núcleos e potência básica de 45 watts, voltado para notebooks de alto desempenho, e o Core i5-1335U, que tem 10 núcleos e potência básica de 15 watts, voltado para notebooks finos, leves e com maior duração de bateria. Já do lado da AMD, posso dar o exemplo do Ryzen 7 7745HX, que tem 8 núcleos e TDP padrão de 55 watts e é voltado para notebooks de alto desempenho, ao mesmo tempo que existe o Ryzen 7 7736U, que também tem 8 núcleos, mas um TDP a partir de 15 watts e é voltado para notebooks finos. Então, os processadores para notebook têm a mesma arquitetura dos modelos para desktop e apenas uma potência mais baixa? Sim, mas além disso, eles também são fisicamente diferentes. Aqui você confere como é o Core i9-12900K, que é para computadores de mesa, e o Core i9-12900HK, que é para uso em notebooks. Apesar de serem dois processadores bem similares, eles são fisicamente muito diferentes. Um processador para desktop é comprado separado e instalado num socket na placa-mãe. Por isso é relativamente fácil você trocar o processador. Só precisa saber quais são os modelos de processador que a sua placa-mãe suporta. Nesse vídeo você pode conferir como saber isso. Já os processadores para notebook são bem diferentes, porque eles são soldados diretamente na placa-mãe. Assim, quando você compra um notebook, o processador já vem na placa-mãe e você não tem como removê-lo. E mesmo que tivesse, você não encontra esses processadores à venda de forma avulsa. É por isso que na imensa maioria dos casos não tem como você trocar o processador do seu notebook. Se você precisa de mais desempenho de processador, a saída é mesmo trocar de notebook. Até existe a possibilidade de você trocar a placa-mãe do seu notebook por um modelo que tenha um processador mais potente. Mas comprar uma placa-mãe com um processador melhor que sirva no seu notebook pode ser uma tarefa bem difícil. Bom, mas mesmo que você não consiga trocar o processador, você tem sim algumas formas de tentar melhorar o desempenho do seu notebook. A primeira forma é instalar mais memória RAM. Principalmente se o seu notebook tem muito pouca memória, é possível que instalando mais memória, ele aumente o desempenho. Além disso, se o seu notebook só tem um módulo de memória instalado e você instalar um segundo módulo, isso vai fazer com que ele acesse a memória em 2 canais, o que também pode aumentar o desempenho, principalmente se você estiver utilizando o vídeo integrado.
Mas a melhor forma de melhorar o desempenho do seu notebook, caso ele tenha apenas um disco rígido, é instalando um SSD. É sério, se o seu notebook não tem um SSD, mas apenas um HD, sua prioridade número 1 deve ser instalar um SSD. Daí você instala o sistema operacional no SSD e sua vida vai melhorar bastante. Depois você me agradece. E mesmo se o seu notebook já tem um SSD, mas ele for de um padrão mais antigo, tipo um SATA, trocar ele e instalar um SSD padrão NVMe pode ser uma boa. Os SSDs padrão NVMe são bem mais rápidos que os modelos SATA, e você pode ganhar um pouco de sensação de desempenho, principalmente no carregamento dos programas e jogos. Bom, mas e as exceções? Existem situações em que você pode trocar o processador do seu notebook? Sim, em alguns casos muito raros, isso é possível. Primeiro, em notebooks muito antigos, coisa de mais de 12 anos atrás, era comum que os processadores dos notebooks viessem instalados em um soquete na placa-mãe. Então, trocar o processador de um notebook era relativamente fácil. Mas mesmo que você tenha um notebook dessa época, isso não vale muito a pena. Primeiro, porque é praticamente impossível você conseguir hoje em dia um processador compatível. Segundo, mesmo que você consiga, são notebooks e processadores muito antigos, então vai continuar lento de qualquer forma. Outra situação são alguns casos de notebooks que utilizam processadores para desktop. Eu mesmo já testei um modelo desse tipo, que utilizava um Core i7 de 4ª geração há alguns anos atrás. Mas mesmo naquela época eram notebooks bem raros. E hoje em dia eu não sei se existem notebooks que utilizem processadores para computador de mesa. Isso porque, atualmente, a diferença de consumo e, portanto, de dissipação de calor de um processador de notebook para um de desktop é muito grande. Então, um notebook que utilize esse tipo de processador atualmente vai ter que ser muito grande e muito pesado. Mas não é impossível que existam modelos assim. Então, pessoal, concluindo, se você tem um notebook e precisa de mais desempenho de processamento, não tem muito o que fazer. A melhor saída é você vender o seu notebook e comprar um novo que utilize um processador mais potente. Na imensa maioria dos casos, você comprar um notebook que traga um processador de uma geração mais recente vai trazer um ganho de desempenho. Aliás, essa é uma dica meio geral quando for comprar um notebook. Sempre tente comprar um modelo que tenha o processador mais recente possível. Se você tem um notebook, deixa aí nos comentários qual é o modelo do processador dele e se você está precisando ou não de mais desempenho. Então é isso, pessoal. Se o vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que ajuda bastante. Valeu!